Então, até agora, nós vimos a nossa análise diferencial para a equação da continuidade ou de conservação de massa, considerando coordenadas cartesianas e coordenadas cilíndricas. Principalmente, fizemos alguns exemplos, principalmente com fluidos incompressíveis. Agora vamos ver como que a gente consegue aplicar essa teoria para outros fluxos de outras condições, por exemplo, como um escoamento bidimensional. E aí, então, eu recordo vocês da nossa definição de linha de corrente. Então, essa é uma cópia do slide aquele que quando a gente definiu linha de corrente na unidade 2, se eu não me engano, isso, na unidade 2, onde linhas de corrente são aquelas desenhadas nos campos de escoamento de modo em que, em um dado instante de tempo, elas são tangentes à direção do escoamento em cada ponto do campo. Tá? Então, eu tenho aqui um escoamento, tá? E para um dado instante do tempo, eu tenho aqui, então, um vetor tangente ao meu vetor velocidade, que está nesse sentido aqui, tá? E aí eu vou ter aqui uma componente U e uma componente V nessa linha de corrente. Num outro instante de tempo, por exemplo, se eu estivesse aqui, eu teria um outro vetor aqui tangente, e aí eu teria aqui a minha componente U e a componente V da velocidade, tá? U e V num outro instante de tempo ou num outro ponto sobre essa minha linha de corrente. E aí nós também vimos, inclusive foi questão da prova de vocês, a nossa equação de como que a gente consegue definir uma linha de corrente onde eu tenho que meu dy sobre o meu dx sobre qualquer ponto sobre essa linha de corrente, ele vai ser caracterizado por a minha componente v da velocidade em um ponto, qualquer ponto dado dessa linha de corrente, em x e y, e o meu ponto v, minha velocidade v, velocidade u, em qualquer ponto x e y sobre essa minha linha de corrente. E aí, se eu considerar, então, para um fluxo incompressível e bidimensional, para qualquer fluxo desses, eu posso ter uma equação da continuidade que ela pode ser escrita por du dx mais dv dy vai ser igual a zero. Isso aqui considerando em qualquer escoamento em coordenadas cartesianas, tá? E aí, da nossa função de linha de corrente, a gente tinha definido que o nosso u era equivalente ao meu dφ dy e que o meu dv, o meu v, seria igual a menos dφ dx. Então, agora, se eu substituir aqui o meu v nessa expressão por o meu v nessa expressão aqui, tá? Eu vou ficar, então, com meu dy de dφ dx, tá? E aí fica aqui o sinal negativo, por causa desse v aqui, tá? E aí eu fico com dy dx. E aqui, se eu substituir u, tá? Eu vou pegar o u dessa expressão aqui, na minha linha de corrente, vou substituir por esse u na minha equação da continuidade, eu vou ficar aqui a minha segunda derivada de φ em relação a x e y. E aí, somando essas duas equações, eu vou dizer que elas são iguais a zero por causa da minha equação da continuidade. E aí, o que eu posso escrever também, quem que é o meu dφ, tá? Aqui, se eu pegar essa equação aqui, eu vou escrever que o meu dφ vai ser igual a meu vezes o meu dy, tá? E, similarmente, aqui eu posso escrever que o meu dφ vai ser igual a menos v dx, tá? Então, eu fico com essa expressão aqui. E aí, como dφ vai ser igual a dφ, eu não posso variar isso, tá? Eu posso dizer que o meu dy menos o meu v dx vai ser igual a zero.
E aí, se eu substituir, então, aqui eu vou ter o meu del sobre o meu del x del y, tá? Do meu dφ. Eu vou pegar um desses φ aqui, por exemplo, aqui. Eu vou pegar u vezes o meu dy, tá? E aí eu posso simplificar essa expressão. E aí eu vou ficar, então, que meu dφ sobre o meu dx vezes o meu dx mais o meu dφ sobre o meu dy vai ser igual a zero. Tá? Então, muito simples. Basta vocês substituírem aqui. Eu vou ter o meu u, tá? Meu du dφ, e vocês vão chegar nessa expressão aqui, que vai ser equivalente à minha equação da continuidade em relação a φ. E aí, então, se eu consigo escrever o meu dφ, tá? Se eu consigo escrever o meu dφ como igual ao meu dφ dx dx mais o meu dφ dy dy, tá? Isso significa que o meu φ, para que isso tudo seja igual a zero, tá? O meu φ vai ter que ser constante ao longo da minha linha de corrente. Isso é um resultado muito importante, isso é uma informação muito importante. Logo, o φ é constante ao longo da nossa linha de corrente. A gente tinha falado ele sem comprovar na unidade 2, e aqui está a explicação por que ele é constante ao longo da nossa linha de corrente. Tá, mas o que significa os valores de φ serem constantes ao longo da nossa linha de corrente? O que representa φ, então, na nossa linha de corrente? Essa relação que a gente encontrou vai ser muito útil, porque a gente pode usar φ para obter a vazão volumétrica que está ocorrendo entre duas linhas de correntes qualquer. Eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso. Imaginem aqui que a gente tem um escoamento que é dado por essas linhas de corrente aqui. Tá? O escoamento aqui é dado por essas três linhas de corrente. Tá? E aí, então, eu vou ter aqui uma componente aqui que eu vou dizer aqui que está variando apenas em y, e eu vou ter uma componente aqui que vai estar variando apenas em x. Então, pegando primeiro essa minha componente que está variando apenas em y, tá? Eu vou calcular qual que vai ser o meu escoamento, ou seja, o meu fluxo que vai estar passando entre esses dois pontos dessa linha, tá? Então, nesse caso, eu vou ter aqui, passando por aqui, tá? Eu vou ter apenas a minha componente u da minha velocidade, já que a minha componente v aqui estaria tangente, tá? Então, ela não está entrando aqui, e a única componente da velocidade que está passando aqui é minha componente u, tá? E quem que seria o meu dA aqui entre essas duas linhas de corrente, tá? Esse daqui seria o meu i, meu dy, tá? Então, meu dy, que seria o meu ponto aqui, onde estaria passando ele. E aí, se eu somar, então, ao longo de todos esses dy, eu vou ter a integral de u ao longo de dy, tá? Mas a gente já tinha visto quem que era o meu udy, tá? O meu udy, tá? Eu vou passar aqui, ó, se eu passar por aqui, eu só escrevendo, tá? Eu vou ter que meu u dy vai ser igual a meu dφ, tá? E aí, então, eu posso escrever essa expressão. Quem que era o meu dφ? A gente tinha visto que o meu dφ poderia ser escrito como o meu dφ sobre o meu dy vezes dy, tá? Para qualquer ponto dessa linha de corrente, e aí integrando entre y1 e y2, tá? E assim eu consigo calcular o meu Q, que vai ser o fluxo que vai estar passando por esse lado da minha linha de corrente. E aí, então, agora,
se eu cancelar esses meus dois y aqui, eu vou ficar que essa minha linha de corrente vai ser apenas função de φ, tá? Então, se ela ficar apenas em função de φ, eu posso escrever como o meu dφ, a integral sobre dφ, vai ficar igual a φ1 e φ2, tá? Então, menos φ2 menos φ1, onde eu tenho aqui esses valores de φ, e se eu integrar essa expressão aqui, eu vou ter o meu fluxo entre essas minhas duas linhas de corrente. E agora eu vou fazer a mesma coisa e vou aplicar essa expressão aqui, tá? Pro meu x, tá? Então agora eu estou sobre essa linha aqui, esse ponto aqui e esse ponto C aqui, tá? Aqui eu estava entre o ponto A e B, entre o ponto B e C, eu tenho apenas variações em V, eu vou ter apenas o fluxo em V, tá? Já que o meu fluxo em U, a minha componente U aqui, ela vai ser tangente a essa minha linha e não vai estar contribuindo, tá? Então, quem que eu vou ficar aqui? Eu vou ficar com essa área, esse aqui vai ser o meu dA, tá? Que vai ser dado por a integral de V vezes dA, ou seja, dx, tá? Ao longo de x1, tá? x1 aqui, do meu ponto B até o meu ponto C, até x2, tá? E aí eu fico com essa integral. Aí agora, aqui eu tinha substituído por essa expressão aqui, agora eu vou substituir por essa expressão aqui, né? Eu vou ficar aqui o meu dφ vai ser igual a menos v dx, tá? E a gente tinha visto já quem que era o meu dφ, tá? Como é que a gente podia escrever ele em função de x, eu podia escrever que meu dφ ao longo de x sobre o meu dx vezes o meu dx, tá? Então, com isso, para a minha expressão aqui ao longo de AB, tá? De AB, eu fiquei com essa expressão aqui. E ao longo de BC, a gente não tinha completado ela, tá? Ao longo de BC, eu estou nessa linha aqui, tá? Eu vou ficar, então, com a minha integral de em x, menos aqui, tá? De dφ dx, menos a integral, aí aqui eu vou substituir, eu vou cortar esses valores aqui, eu vou ficar apenas em função de dφ, ou seja, eu posso calcular o fluxo que passa entre B e C, conhecendo apenas os valores das minhas constantes φ1 e φ2, tá? Que são ao longo dessa linha de corrente aqui. E isso vale para qualquer outra linha de corrente. Então, se eu tivesse outros pontos aqui, tá? Eu poderia usar a mesma forma para o cálculo. Então, assim, quando a gente analisa essa expressão aqui, a gente vai observar que a nossa vazão entre B e C, elas permanecem as mesmas, tá? Então, entre aqui, a minha vazão, aqui, o meu Q entre A e B, e o meu Q entre B e C, eles vão ser iguais, e eles vão ser dados pela diferença entre as duas linhas de corrente. Então, observe que se o meu valor da minha linha de corrente ele vai ser constante para qualquer duas linhas de corrente desse meu fluxo, quando elas estiverem mais próximas, nessa região aqui, onde a gente consegue observar que as nossas linhas de corrente elas estão mais próximas, eu vou ter uma aceleração da minha velocidade. Enquanto que nas linhas de corrente, quando elas estão mais distantes, quando a distância entre as minhas linhas de corrente for maior, eu vou ter, ou aqui nessas regiões aqui, eu vou ter velocidades mais baixas do meu escoamento. E aí, por isso que é muito usual utilizar esse sistema de linhas de corrente para representar o fluxo do meu escoamento, tá? E aí, quando a gente olha, quando a gente vê aqui gradientes entre as linhas de corrente mais acentuadas,
a gente vê que a gente desenvolve velocidades maiores dessas linhas de corrente. E as velocidades, por exemplo, aqui, quando essa minha linha, esse meu fluxo estiver contornando esse objeto, tá? Ela vai acelerar de uma forma tão grande, vai se aproximar tanto das outras linhas de corrente, que vai chegar a um ponto que ela vai se tornar, vai desenvolver até escoamentos turbulentos, tá? À medida que ela contorna esse objeto. Então, esse tipo de representação vai ser muito útil para a gente. E ela surge em decorrência, e a gente pode deduzir ela em função do nosso princípio de conservação de massa. E isso vai ser válido para qualquer fluido bidimensional e incompressível. A gente vai poder representar ele dessa forma e interpretar ele dessa forma também. E o mesmo pode ser feito, então, se a gente tiver num escoamento bidimensional, por exemplo, no plano Rθ ou no plano Rz, e aí basta a gente reescrever, então, essa função. A gente vai ter a nossa equação da continuidade, aqui em função aqui de R e de θ, tá? Ou se a gente estiver trabalhando no escoamento em função de Z, a gente tem aqui a função de K, e aí o meu vetor vai se reescrever em função do meu vetor velocidade, ele vai ficar com o meu VR, ele vai ser igual a 1 sobre R de φ dθ, e eu vou ter que o meu Vθ vai ser igual a menos dφ dr, tá? Então, para um escoamento bidimensional no plano Rθ em coordenadas cilíndricas, a gente pode calcular da mesma forma. E com isso se encerra essa parte de conservação de massa, tá? No meu fluxo, tá? E aí, agora, nós vamos ver como que se dá o movimento da minha partícula, tá? Como que uma partícula se move na sua forma diferencial. A gente já viu a nossa equação de conservação de momento angular e de momento linear na forma integral na unidade passada. E agora nós vamos ver como que se dá o movimento dessa minha partícula, de qualquer partícula que esteja no meu fluido, na sua forma diferencial.